Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma ação do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. Nós estamos hoje aqui com Aldair Ribeiro, ele é servidor do Tribunal de Justiça, ele é professor, escritor, poeta, contista, pedagogo, especialista em gestão escolar e em gestão pública, ganhador do prêmio Professor Excelência do Estado de Roraima, 6 vezes ganhador do prêmio do SESI de Poesia com Poese, autor do livro A Impossível Tarefa de Fazer Gestão Democrática na Escola. E hoje ele está aqui para falar com a gente sobre como é conviver com pessoas com deficiência auditiva. Muito bem. Aldair, bom dia. Felicidade de ter por aqui. Bom dia. Gostaria de falar com vocês hoje um pouquinho sobre esse assunto, sobre a convivência com pessoas com deficiência auditiva. A deficiência auditiva ela é uma das deficiências invisíveis. E por causa disso, às vezes causa algum transtorno, questão de relacionamento, encontra gente impaciente no caminho, encontra barreiras, encontra preconceito, várias coisas assim. Primeira coisa, você pode identificar uma pessoa com deficiência auditiva quando a pessoa olha para você e fala: o quê? Não ouvi, não entendi. Pode repetir? Quando alguém fala isso para você do outro lado do balcão, há algo errado. Então, tenha essa compreensão, essa empatia para entender essa pessoa e ter algumas posturas que vão incluir nessa conversa. Primeira coisa, levante-se do balcão, levante-se dali onde você está, fale diretamente com ela, de frente, olhando para a pessoa, com os olhos fitos e também fazendo com que ela permaneça vendo os seus lábios, a sua boca. Nós, os humanos, todos nós usamos leitura labial em menor ou maior grau, mas os deficientes auditivos usam muito mais, porque eles dependem disso para a compreensão. Veja, a pessoa com deficiência auditiva ela é uma pessoa comum, uma pessoa normal, igual a você. Ela apenas não tem essa faculdade de ouvir, mas o seu raciocínio, seu modo de pensar, os seus sonhos, todos isso é iguaizinho a você. Então, essa empatia e esse conhecimento sobre isso é importante para a gente conviver com essa pessoa, né? Algumas vezes a gente fala assim, ele não entendeu, né? Aí você repete, às vezes você quer gritar, não adianta gritar e não adianta repetir frases, as mesmas frases. O que você tem que fazer, mesma frase de outro jeito, com outras palavras, porque há um conjunto de fonemas que a pessoa talvez entenda melhor do que aquela que você já tinha repetido, que ela não entendeu. Então, todo surdo, nem todo surdo, ele usa a Libras, né? A Libras é a linguagem brasileira de sinais, uma forma de linguagem prevista em lei. Então, assim, quando o surdo estiver com você junto com o intérprete, você deve se dirigir à pessoa surda e não ao intérprete. Isso é muito comum, isso é muito assim, corriqueiro, a pessoa falar direto com o intérprete de Libras e não com a pessoa surda. Isso é um desrespeito a ela. Então, você tem essa postura. Em locais onde há recepção de público, né, deve ter alguém segundo as leis, deve ter alguém com atendimento, especialmente de órgãos públicos. Não deve haver barreiras entre a pessoa surda e aquele que está atendendo, um balcão baixo, não colocar a mão quando estiver falando. Tem gente que fala assim, né? Ou assim, né? Aí pronto, você não consegue entender nada, né? Curiosamente também, os atendentes de balcão, especialmente consultório médico, né? Eles têm um balcão que é altíssimo, né? E aí a pessoa fica lá, e às vezes ele fica assim no computador, né? A moça fica assim, olhando para cá, né? Digitando aqui, e o deficiente auditivo. E o estranho também é que quando você vai falar com a pessoa está assim, ó, aqui está o monitor. O monitor está exatamente assim, né? E a pessoa fala. E o surdo não consegue olhar os lábios e entender tudo ou completar o seu entendimento com a leitura labial, né? Também é importante saber que há uma diversidade imensa dentro da surdez. O Brasil, em 2010, quando fizeram o levantamento do IBGE,
e perguntaram quantos surdos havia no Brasil. Na verdade, a pergunta, eles não perguntaram se você usa Libras. Eles dizem assim, você tem algum grau de dificuldade de entender alguma frase, alguma coisa assim, a audição? Você falou sim. Aí chegou-se aos milhões que a gente vê hoje. E, né, quando não é uma pequena parcela. Há os surdos sinalizantes, que são exatamente os surdos que usam Libras. Há os surdos oralizados, que é o meu caso, que eu uso o português como língua nativa, escrito, falado, ouvido. E também há os surdos bilíngues, que usam os dois, né? As duas linguagens também. Se a gente estiver perante uma pessoa que está falando na frente, você sentir que o sotaque dela é diferente, assim, você vai perceber que há um sotaquezinho estranho, a gente chama de sotaque surdo. Então, às vezes, não dá para entender, às vezes, isso. Mas você pergunta, conversa, diga como você quer conversar com ela, quais os meios que você pode conversar com ela. Você pode usar o bloco de notas do aparelho celular, você pode usar o computador ali, na sua mesa, você pode usar o WhatsApp, o aplicativo de mensagens. Quando você for, por exemplo, estiver em um lugar que houver filme, então sempre a legenda, na televisão, seja em filmes, DVD, seja no cinema, o cinema é obrigado a passar filmes com legendas, um percentual pequeno ainda, né? Há uns projetos no Congresso que vão tentar obrigar a ampliar essa porcentagem de legendas no cinema, mas sempre vá onde há acessibilidade para a pessoa surda, quando você for sair com ele. Também há uma coisa muito importante, é que nessa relação, esse processo de comunicação entre a pessoa ouvinte e a pessoa surda, muitas vezes é uma frustração conseguir comunicar. Então, assim, não diga assim, ó, você não está entendendo, você não ouviu direito, não foi isso que quis dizer. Quando você fala isso, você está dizendo que você falhou no processo de comunicação. Então, assim, faça tudo à mão, escreva, rabisque, desenhe, para que a pessoa possa estabelecer essa relação de comunicação. Acima de tudo, tenha respeito com a pessoa, aprenda sobre a surdez, os graus de surdez, os tipos de surdez, os modos, aparelhos auditivos, as tecnologias assistivas também, entenda disso, compreenda isso, né? E esse universo da surdez, e compreenda, e conviva amigavelmente. Na verdade, nós devemos tratar todos os surdos, assim como todas as deficiências, exatamente como deveríamos ser tratados, como nós queremos ser tratados. Essa é a fala que eu deixo para vocês aqui. Bem, Aldair, muito obrigada. São coisas assim que parecem simples, mas a gente não se liga no nosso cotidiano. A gente viu na pandemia o quanto que a gente utilizou máscara, e isso foi assim totalmente algo inacessível para as pessoas com deficiência auditiva, sendo que haviam máscaras transparentes, né? Por que a gente não pensou em usar máscara transparente? Realmente falta um pouquinho da gente se ligar um pouquinho, né, no outro, no que o outro está precisando, né? Máscaras foram o horror dos surdos nessa pandemia. Verdade. Muito obrigada, Aldair. Obrigada mesmo. Foi muito bom te receber aqui. E, bem, essa foi uma ação do Tribunal de Justiça e nós teremos outras sobre alguns temas correlacionados a eles. Muito obrigada. Até a próxima.